Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor na minha vida e na sua vida, na vida da minha família, na vida da sua família. Tenho fé que o nosso dia hoje vai ser alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E por isso nós vamos orar agora, falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo descanso da noite, ó Pai. Obrigado por acordarmos e obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos. Obrigado pela comida sobre a mesa, obrigado pelo homem do campo que planta o grão e colhe o fruto. Obrigado pelo homem do campo que cuida e trata do animal. Obrigado, Deus. Quero colocar em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que compõem a comunidade cristã da qual eu faço parte. Colocar todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Deus. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito de confusão, de inveja, de miséria, de preguiça, todo espírito de vício, todo espírito de prostituição. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente se faça presente em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, muito obrigado. Esta é a oração para este dia. E que o devocional, esta palavra que nós vamos trazer agora, seja alimento para nossas almas, alimento para todos aqueles que anseiam e desejam se alimentar do Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, vamos continuando falando sobre Neemias. Hoje eu quero falar sobre a mão de Deus na reconstrução. E o texto que eu quero usar está aqui em Neemias capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste? O teu rosto, porque não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Então, Neemias no capítulo 2 não é apenas um registro de ações físicas, mas um testemunho profundo do mover espiritual de Deus e da mão de Deus operando mesmo em ambientes inóspitos. Mesmo em ambientes inóspitos, Deus opera. Eu gosto de um texto de Neemias 13, capítulo 13, versículo 23, que diz assim: Pode o etíope mudar a pele? Pode o leopardo mudar as manchas? Sendo assim, poderemos fazer o bem mesmo sendo ensinado a fazer o mal. Você já viu algum etíope branco? Claro, de vez em quando nasce um albino, um etíope albino. E ele é tido como uma criança especial, como alguém especial no meio dos etíopes. E o leopardo? Outro dia eu estava vendo num zoológico, um leopardo albino, todo branco. É difícil, mas de vez em quando nasce. Então, poderíamos fazer o bem mesmo sendo ensinado a fazer o mal. Então, Deus opera mesmo em locais e lugares inóspitos. E muitos de nós caminhamos por esses corredores da vida, por esses caminhos da vida, e observamos ruínas da nossa própria história. Muros que foram quebrados pelo tempo, circunstâncias, escolhas que fizemos e até mesmo, principalmente, oponentes invisíveis. E eu quero dizer que hoje, nesse texto que nós vamos ler, nós vamos tratar desse assunto. A mão de Deus quer reconstruir algo que foi destruído na minha vida, na tua vida. A mão de Deus é poderosa para construir e para reconstruir. Então é isso que nós queremos falar nessa manhã. E o primeiro ponto é o chamado de Neemias, a sensibilidade espiritual,
em ambientes seculares. O que significa isso, ambientes seculares? É onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, é na vizinhança, em meio aos familiares. Então, o chamado de Neemias, a sensibilidade espiritual em ambientes seculares. Então, primeira situação aqui no capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala sobre a tristeza revelada. A tristeza de Neemias reflete a profunda conexão espiritual e o amor que ele tinha por Jerusalém. Mesmo estando no palácio, ele sentia falta de Jerusalém na vida dele. Mas aí vem o poder da oração instantânea. No versículo 4 de Neemias, do capítulo 2, diz assim: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O poder da oração instantânea, imediatamente. Então, mesmo diante do rei, Neemias se volta rapidamente em oração, mostrando que Deus é sua fonte primária de sabedoria, não é secundária. Muita gente trata Deus como fonte secundária de sabedoria, porque faz seus projetos, idealiza e ora para que Deus abençoe a sua vontade, mas não a vontade do próprio Deus. Então as coisas não andam, sabe? O favor do rei Artaxerxes também, em Neemias capítulo 2, versículos 5 e 8, ali Deus toca o coração do rei, um rei pagão, demonstrando que a sua soberania, a soberania de Deus, ultrapassa as fronteiras dos corações, seja quem for. Lembre-se que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E aqui, Deus toca no coração de Artaxerxes, do rei, para que ele pudesse ser um canal de bênção na vida de Neemias. O segundo ponto aqui é a inspeção dos muros. O que significa inspecionar os muros? Significa a coragem de enfrentar a realidade. Muitos hoje não enfrentam a realidade, a necessidade. Vivem o mundo da fantasia. Acham que tudo é maravilhoso demais, que tem que cair na real, para visualizar a necessidade básica do dia a dia. Então, em Neemias capítulo 2, versículo 12 ao 15, fala sobre a jornada noturna de Neemias. Então, em segredo, Neemias avalia a devastação, demonstrando prudência, coragem e uma determinação para restaurar os muros de Jerusalém. Então, Neemias foi um homem singular. Não houve outro igual a ele. Cada homem na Bíblia tem suas características, suas peculiaridades particulares. Neemias, ele tem uma característica de liderança fantástica, fora da curva. E no capítulo 2, versículo 13 ao 15, fala sobre o impacto da desolação. Ou seja, a visão dos muros quebrados é um lembrete da fragilidade espiritual e da necessidade de restauração constante, diária. Jerusalém caiu por causa do povo que, em vez de adorar o Deus dos céus, estava adorando apenas o templo, aquilo que eles podiam tocar, aquilo que eles podiam ver, semelhante a pessoas que adoram o dinheiro e o poder. Aí Jerusalém, o Deus dos céus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, permitiu e levantou o inimigo contra Jerusalém. Então nós temos que ter esse cuidado para não acontecer na nossa vida. Inimigos se levantam e nos derrotam porque nós estamos diante de Deus. E no capítulo 2, versículo 17 e 18, fala sobre a convocação para a restauração. Então ali Neemias compartilha sua visão e inspira o povo, ressaltando o favor de Deus em sua missão. E o povo prontamente se alegra em saber que suas casas, o muro da sua cidade, a sua cidade vai ser restaurada. Então é algo fantástico o sistema de liderança de Neemias,
que foi idealizado por Deus e colocado em prática através de Neemias. Então aquele copeiro agora, ele estava reconstruindo uma grande cidade, a cidade dos profetas, né? A cidade que Davi entrou dançando, Jerusalém, a cidade que de lá Davi governou povos, nações. O terceiro tópico aqui é a resposta à oposição. Isso significa que precisamos manter a visão diante dos desafios. Então, no capítulo 2, versículo 19, tem a zombaria de Sanbalate e Tobias. Então a oposição surge, mas Neemias permanece firme, como um bom líder, à frente do seu povo, ensinando a perseverar na missão dada por Deus. Ensinando a perseverar na missão dada por Deus. Hoje pessoas desanimam muito fácil e quando algo dá errado coloca na conta de Deus. Não reconhece que muitos os erros nas nossas vidas são resultados de decisões que tomamos. Toda decisão tem consequência, seja boa, seja má. As decisões nós tomamos, geralmente as decisões que tomamos sob a vontade de Deus, elas nos abençoam de uma maneira tremenda. As decisões que tomamos longe da vontade de Deus trazem consequências drásticas para as nossas vidas. Capítulo 2, versículo 20, mostra ali a determinação de Neemias. Ele reitera que a restauração é uma obra divina, instigando o povo a confiar e trabalhar sob a direção de Deus. Não era sob a direção dele, mas era sob a direção de Deus. Porque Deus estava usando Neemias, mas era Deus que estava à frente. Então a certeza da ajuda divina. Então Neemias tinha essa certeza e mostrou para o povo também. E o povo abraçou essa ideia. O povo ali agora tinha certeza da ajuda divina. Ou seja, mesmo em meio à adversidade, Neemias confia que a ajuda vem do Deus do céu. E aí motiva o povo a ação, a agir. Não ficar apenas debruçado de joelho, mas agir. Com isso chega a visão da reconstrução, que é a esperança da ação divina. No capítulo 2, versículo 17 e 18, ali tem um planejamento estratégico, que esse eu quero ler, que diz assim, ó. Então lhes disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio, vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então Neemias aqui ele demonstra fé. Aliás, ele demonstra que a fé em Deus é complementada, né? Ou completada, mas é a melhor palavra complementada. Ela é complementada por ações práticas e estratégias, sabe? Então, mas até mesmo as ações são guiadas por Deus. O homem pode fazer planos, mas é Deus quem vai lá e faz acontecer ou não. Não adianta eu querer abraçar o mundo se meus braços são curtos. Essa é a realidade. Não adianta eu ir para o mar se eu não souber nadar. Então, e no versículo 18 especificamente, ele fala sobre a mobilização comunitária. Ou seja, o povo se une em resposta à visão de Neemias, mostrando o poder de uma liderança espiritual alinhada com seus liderados. Todas as vezes que Neemias falava, ninguém do grupinho ali se queixava, porque eles viam em Neemias que Deus estava com ele. E no versículo 20 do capítulo 2, ali mostra a dependência da mão de Deus. Ou seja, a ênfase constante na direção divina
indica que qualquer reconstrução físico-espiritual deve ser fundamentada em Deus. Simples assim. Então Neemias 2:20 diz: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, a dependência da mão de Deus, a ênfase constante na direção divina, indica que qualquer reconstrução física ou espiritual deve ser fundamentada em Deus, não em ações humanas, não porque fulano, ciclano vai me ajudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. Nós temos que esperar em Deus, mas esperar fazendo, trabalhando, fazendo igual Paulo fez, o culto racional, trabalhar com a razão. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que o capítulo 2 de Neemias nos desafia a examinar os muros em nossas vidas que precisam de restauração, de reconstrução. E com a direção e o favor de Deus, somos chamados a agir, reconstruir e reviver nossa fé e propósito no divino, no Deus dos céus. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que o Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida. E não esqueça disso. Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Lembre-se também que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras é morta. Não é só falar, não é só instigar, agir. Amém? Eu não consigo abraçar o mundo porque meus braços são curtos para isso. Só posso abraçar aquilo que está próximo de mim. Por isso que Deus fala assim, a Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, aquele que tu pode abraçar. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida e que o Espírito Santo de Deus traga revelações do alto para você, para que você saiba quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união e também conhecer a perfeita vontade de Deus. Deus abençoe. Graça e paz.